informa com a repórter Bruna Barbosa. Tem novidade no calendário de vacinação em São Paulo. Bruna, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades serão vacinados aqui na capital a partir de segunda-feira. Expectativa de aplicar a primeira dose em 410 mil pessoas dessa faixa etária. Também a partir do dia 6, a prefeitura inicia a terceira dose em idosos acima de 90 anos de idade. Esse reforço será aplicado em UBSs, em asilos, em abrigos de longa permanência e na população indígena. Na segunda, a prefeitura também libera a xepa da vacina para idosos acima de 60 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses, e aí valem aquelas regras de xepa. Precisa ligar na UBS, esperar, um telefonema de volta, ter ali toda a documentação e ser residente da cidade de São Paulo. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, foi quem confirmou todas as informações para a Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir. Bom, na segunda-feira nós iniciamos aqui a vacinação na cidade de São Paulo, dos nossos jovens com 12, 13 e 14 anos, e também em todas as nossas unidades, e também iniciamos a chamada terceira dose para as pessoas com mais de 90 anos. Vamos priorizar aquelas que estão em asilos, instituições de longa permanência, acamados, e também a população aldeada da cidade. Vamos também permitir, a partir de segunda-feira, a inscrição na xepa das pessoas com mais de 60 anos que há 6 meses já tomaram a segunda dose, para que a gente possa utilizar a dose remanescente também como dose de reforço neste momento. Então, segunda-feira, 12 a 14 sem comorbidades, terceira dose em idosos acima de 90 anos, no dia 6. Dia 7, feriado, sem vacinação em São Paulo, em nenhum lugar. Tudo será retomado a partir de quarta-feira, dia 8, Thaís. Não tem vacinação dia 7 de setembro em São Paulo, Bruna? Não tem vacinação contra o coronavírus na terça-feira. Olha, deixa eu dar aqui uma cornetada. Acho que a prefeitura erra ao não fazer vacinação no dia 7 de setembro. Porque a própria prefeitura, Bruna, já colocou algumas vezes que a baixa adesão que ela via na vacinação dessa faixa de 12 a 17 se devia, às vezes, à dificuldade dos pais trabalhando, levarem os filhos aos postos de saúde nos dias de segunda a sexta. Qual o dia melhor que existe para levar a criançada para vacinar do que um feriado nacional, dia 7 de setembro? É o dia perfeito. Não tem aula, não tem trabalho, a cidade tem um ritmo diferente e as crianças poderiam ser vacinadas tranquilamente no dia 7. Quem sabe a prefeitura não revê Thaís, isso, não é? Quem tem filho pequeno sabe essas campanhas de vacinação da gotinha e tal. Normalmente é no fim de semana que tem adesão. É no dia que as famílias estão unidas, os pais não estão trabalhando, as crianças não têm de ir para a escola, e além de diluir o movimento, é mais uma oportunidade. Nós estamos no meio de uma pandemia, está todo mundo ressaltando a gravidade, as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda mais se acelerarmos a vacinação. Agora, parar no meio de um feriado realmente é inexplicável. Não dá para entender por que não vai ter vacinação no dia 7 de setembro aqui em São Paulo. E as explicações são tem sempre a ver com questões trabalhistas, etc. Aqui aconteceu a mesma polêmica e a explicação da Secretaria de Saúde é que ficaria muito caro, pagar hora extra, não sei o quê. Ora, é só fazer uma escala de plantão, de revezamento. Enfim, isso é negociável, isso dá para fazer sem custo adicional nas contas públicas. Você tem toda a razão, não dá para imaginar suspensão de campanha de vacinação, ainda mais nessa faixa etária, de adolescentes, só porque é feriado. Que história é essa? Não tem que funcionar fim de semana, feriado, todo santo dia, 24 horas por dia. E olha, ontem uma notícia que eu queria dividir aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes que eu achei muito positiva. É um estudo da Prefeitura de São Paulo com o Instituto Butantan que pega as amostragens que já foram feitas de sequenciamento de casos de Covid para saber o que é Delta e o que é Gama. Porque qual é a preocupação hoje? Olha, tá sob controle, está melhorando a situação, número de casos decrescente, número de óbitos decrescente, a vida aos poucos voltando ao normal e tem a tal da variante Delta. Será que essa variante Delta vai chegar no Brasil com a força que chegou na Europa, por exemplo? Será que vai reverter essa curva descendente que a gente tem hoje? Esse estudo aqui mostrou o seguinte, que não é o estudo na população, claro, é uma amostragem, mas por essa amostragem, 69% dos casos
de Covid em São Paulo no mês de agosto são da variante Delta, 69%, e 29% são da variante Gama. E mesmo com esse número, ou seja, hoje a variante Delta já é dominante, também em São Paulo a gente tinha um número bem semelhante no Rio de Janeiro, a gente não tem visto uma progressão no número de casos e no número de mortes, indicando que, de fato, as vacinas estão dando conta de conter a tal da variante Delta. Achei muito interessante essa informação aqui, porque mostra que a Delta já é predominante também em São Paulo e que os números em São Paulo continuam em queda, batendo aqui na madeira para que isso continue assim. E o Brasil tem mandado muito bem, né, na campanha de vacinação. Eu vi o levantamento mostrando que no mês de agosto, por exemplo, foram aplicadas mais de 51 milhões de doses de vacina nos brasileiros. Esse número é mais de 10 milhões de vacinas a mais do que em julho. Né? E só nesses 2 meses foi aplicada a vacina em metade da população brasileira. Né? Estamos chegando já às 200 milhões de doses aplicadas, o que também tudo isso ajuda muito, né, a conter essa variante ou qualquer outra variante. Né? Essa é a lógica da vacina mesmo, né? É para enfraquecer o vírus e fazer com que ele finalmente nos deixe. É isso aí. E uma pesquisa recente da China mostra que a Coronavac, né, mostrou um excelente resultado em relação à variante Delta. É um dado que tem sido muito comemorado pela Secretaria Estadual da Saúde. Todas as vacinas são boas, né? Não se deve escolher vacina, mas com a população vacinada, num primeiro momento aqui com a Coronavac, isso pode ser a explicação para esse fenômeno, que é termos casos hoje mais da variante Delta, mas não entrarmos novamente em colapso, não estarmos com o sistema sobrecarregado. 50% da população adulta de São Paulo está imunizada com as 2 doses da vacina. Veja só, né? As projeções que nós tínhamos no começo dessa pandemia não davam conta de um programa tão célere de vacinação como tem sido, né? Em São Paulo, em todo o Brasil. Pedro, eu lembro que a gente comentava aqui lá para março. Quando vamos tomar vacina, né? Será que até o fim do ano a gente vacina? Eu lembrei disso outro dia. A gente ficava pensando quando que a gente ia tomar vacina, né? E você vê, 50% da população adulta vacinada em São Paulo, Cláudio. Ô Pedro, e havia projeções super pessimistas, né? Eu me lembro olha, a campanha de vacinação no Brasil só vai se encerrar em abril de 2023. Lembram disso? Já estamos falando em terceira dose, aí vão tomar a terceira dose já semana que vem, né? É impressionante. Ontem surgiu aí a notícia de que a doutora Bachelet, Michelle Bachelet, que é a chefe do Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos, né, lá em Genebra, mandou notificar o Brasil para dar explicações sobre a questão da falta de vacina nos índios brasileiros e tal. Quer dizer, a dona Bachelet, que foi presidente do Chile, né, socialista, lá do Partido Socialista, etc., continua se deixando usar pelos ativistas, né, que estão em torno dela, inclusive brasileiros, né, para difundir mentiras sobre o Brasil. A chefe dos direitos humanos da ONU, né, a ONU de uma maneira geral, aliás, ninguém que se interessa, só dá um Google, né, as pessoas que se interessam pelo assunto sabem que 87% da população indígena adulta já foi vacinada. 87%. Os números são impressionantes em relação aos índios. Né? Há mais índios vacinados, do ponto de vista do percentual da população, do que a população não indígena no Brasil. Né? O Brasil está mandando bem, inclusive nisso, né? Na proteção dos nossos índios. Dos 400, olha, eu tenho até aqui os números, dos 406 mil índios que nós temos, 355 mil já receberam, 355.928 já receberam ao menos uma dose, isso corresponde a 87% da população indígena, e outros 300 destes, né, 326 mil, que corresponde a 80% da população, já tomaram as 2 doses da vacina, o que é muito bom também. Rede Bandeirantes de Rádio.